Aleluia. Deus levantou uma igreja poderosa. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Atos 1:8. E a Bíblia diz o propósito desse poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Eis que recebereis poder ao descer sobre vós. Estava falando da igreja, queridos, da igreja. Diga, da igreja. Sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Recife, toda a região de Recife, todo o Nordeste, todo o Brasil, até os confins da terra. Nós fomos chamados. Esse é o primeiro propósito de Deus para a igreja, para o corpo de Cristo. Ainda que você tenha um chamado nos 5 dons ministeriais, você foi chamado para pregar o Evangelho. E não somente para pregar o Evangelho, mas para sustentar o Evangelho, a sua vida e a vida dos outros em oração. Principalmente aqueles que estão no campo missionário. Amém. Aleluia. Diga, oração é para todos. E graças a Deus que o verbo da vida, o ministério, o verbo da vida, entrou numa cultura, podemos dizer assim, de oração. Nós temos a escola de oração que está tendo aqui. Nós temos o COV aqui nessa igreja. Nós temos o culto de oração, os atalaias. Mas, infelizmente, poucos reconhecem o poder de uma igreja que ora. Nós temos vivido orações individualistas, egoístas, mas ainda não despertamos que precisamos estar aqui na igreja, orando como corpo. Porque o poder, a Bíblia diz que 1 põe 1000 para correr, mas 2 põe 10.000. E se tem mais de 2, você imagina o poder que tem essa igreja orando. Então Deus está nos convocando a orar. Deus está levantando a igreja. A igreja, o corpo, não é individual. Você já tem a sua oração individual. Talvez você ore, mas eu digo a você, você está orando pouco. Porque se você tivesse realmente no nível de oração que Deus quer que eu e você estivéssemos, a gente já estaria vendo essa igreja cheia. Nós já estaríamos vendo sinais, prodígios e maravilhas. Nós já estaríamos vendo esse prédio aqui sendo chacoalhado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Você está aqui ou já foi para casa? Essa era a pergunta que o pastor Bando fazia. E o dia verbo da vida de missões também é um dia de nós lembrarmos com muito carinho desse casal missionário que veio dos Estados Unidos para aqui para o Brasil, pastor Bud e Jenny. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Ele já não está mais aqui. Mas em memória dele, porque ele deixou um legado. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui porque ele ouviu a voz do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Diga, eu preciso crescer em oração. Agora você pode se perguntar, por que orar? Simples assim, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orando em todo tempo, orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e velando nisso com toda perseverança. Ou seja, não só começar a orar, mas perseverar em oração. O slogan, né, que foi dado para o Verbo da Vida de Missões esse ano, é que missões começa e continua com oração. Diga, missões começa e continua com oração. E eu louvo a Deus por esse tema, queridos. Eu louvo a Deus por esse tema que eles escolheram. Porque a igreja, ela precisa despertar para orar. Diga, eu preciso despertar. Esse é um motivo. Oramos porque a palavra diz que tem que orar. É um mandamento de Deus. Ele só ora sem cessar, ora em todo o tempo. Você crê que o apóstolo Paulo era guiado pelo Espírito Santo para escrever essas cartas? Amém? Jesus orava, o ministério de Jesus foi um sucesso porque ele era um homem de oração. A Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua divindade, não é? Mas enquanto a homem, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E ele tinha comunhão com Deus, e a oração é comunhão com Deus, mas é mais do que isso. A oração nos dá a capacidade de fazer aquilo que nós, na nossa própria capacidade, não temos a capacidade de fazer. Porque existe um poder, uma unção dentro de nós, né? O poder já está em nós. A oração, como nós já ouvimos várias vezes, e a gente ouviu ontem através da ministra da escola, que a oração, ela pavimenta o caminho. Amém? Se você quer crescer e avançar no reino de Deus, no propósito de Deus, no plano que Deus tem para a sua vida, você precisa desenvolver uma vida de oração, mas não só uma vida de oração solitária, não é só na sua casa. Vem para a igreja, vem orar, vem para o COV, vem para o culto de oração, porque a igreja precisa crescer nessa área. Aleluia. Há coisas que Deus vai fazer somente quando a igreja estiver orando junto. Aleluia. Aleluia. Eu sei que não é muito confortável ouvir isso. A carne, ela não quer. A carne, ela quer relaxar. A carne não quer orar. Amém? Mas isso precisa começar na sua casa. Você ter um tempo com Deus, na verdade, não só ter um tempo com Deus, mas você ter uma vida de oração. Porque a Bíblia diz que a oração é um estilo de vida. Orai sem cessar, orai todo o tempo. E o segundo motivo, eu estou colocando aqui uma base para nós entrarmos na ministração. O segundo motivo que o irmão Rega nos ensina, ele disse que tinha ouvido falar acho que foi John Wesley que dizia que ele achava que Deus só fazia algo na terra se o homem orasse. E o irmão Hegel, ele não satisfeito, ele foi pesquisar o porquê disso. E ele descobriu, em Gênesis 1:26, que Deus tinha dado autoridade ao homem aqui nessa terra. Amém. Diga, eu tenho autoridade. O diabo, a autoridade foi entregue ao diabo, mas Jesus trouxe de volta. O diabo, ele tem poder no sistema do mundo, mas na terra é a igreja que tem que se levantar. Amém. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Diga, eu tenho que me levantar em oração, porque o domínio está comigo. Ou seja, a minha oração vai fazer com que Deus, ele venha se mover
para que as coisas e o propósito que Ele tem nessa terra, para a igreja, temos que pensar como igreja, querido, não como indivíduo. Amém. Temos que pensar como igreja, como corpo, não como indivíduo somente. O corpo não é uma perna, o corpo não é um dedo, não é um braço. O corpo é o corpo. Ele funciona juntos. Amém. Aleluia. Salmo 115, 16 diz assim: os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E quando Deus dá, queridos, quando Deus dá, Ele não toma, não. Adão deu de presente, mas graças a Deus, Jesus veio e tomou de volta. Aleluia. Agora é nossa responsabilidade, queridos, nos levantar em fé, em oração e na palavra. Efésios 6,10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não existe fortalecimento sem Deus, sem a palavra, sem oração. E ele destrincha lá, ele diz: olha, fica firme, cingindo os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? A palavra. E ele vai falando, né? Sobre a armadura de Deus. Não é algo que eu coloco diariamente, é minha vida com Deus. Aleluia. Quando eu estou comprometido com Deus, eu já estou revestido. Aleluia. A unção já está comigo. O poder já está comigo. Eu só preciso ter atitude. O que a igreja precisa é se posicionar como igreja, como corpo, aqui nessa terra. Desculpa se eu estou sendo dura, mas é porque eu tenho uma veia profética também. E Deus quer fazer algo maior na tua vida. Mas você precisa se alinhar. Você precisa entrar na cultura do reino. Aleluia. Não é uma vida, não é mais tempo de viver uma vida frouxa. Vou falar assim bem para todo mundo entender. Mas nós precisamos nos unir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós já temos o poder, nós já fomos chamados. A Bíblia diz que somos casa de oração para todos os povos. Ou seja, eu não estou aqui para orar somente por mim, por minha família. Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, meus filhos, meus netos, que eu tenho uns netos, graças a Deus, maravilhosos. Amém? Aleluia. A Bíblia diz lá em Apocalipse 1,6 que Deus ele já nos constituiu reis e sacerdotes. Reinos, estamos no reino. Diga, eu estou no reino. O reino fala de quê? De autoridade. Amém. Aleluia. E o sacerdote fala de eu me render ao Senhor. Me colocar diante do Senhor como um sacrifício vivo. A Bíblia manda, né, em Romanos, capítulo 12, 1, nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional ou espiritual. Amém. Aleluia. Nos apresentar, nos colocar à disposição de Deus, nos consagrar, consagra a tua vida a Deus, para que Deus possa te usar. Às vezes nós queremos só pregar, estar no púlpito, mas sabia que oração é servir a Deus? Nós somos muito bons no serviço aqui na igreja. Mas quando se trata de participar de um culto de oração, quando se trata de participar dos momentos do COV, não tem quase ninguém. Somos muitos bons em comunhão.
Estamos de casa em casa, estamos nos alimentando, conversando e etc. Né? Compartilhando, orando. Mas ainda é pouco, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu tenho a autoridade. E sacerdócio, nós somos sacerdotes. Diga, eu sou sacerdote. Amém? Aleluia. Deus já nos deu autoridade. Deus já nos deu a chave do reino. E a chave do reino é a oração, é o nome de Jesus e a palavra. Ele já nos deu acesso pelo sangue de Jesus. Diga, eu já tenho acesso. Eu já tenho as chaves. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o que eu permiti aqui na terra é o que está permitido no céu. Agora eu te pergunto, no céu tem doença, no céu tem enfermidade, no céu tem falta, no céu tem preguiça. Alô? Aleluia. Faz assim. Aleluia. No céu tem disputa. No céu tem medo, ansiedade, preocupação. E por que estamos vivendo todas essas coisas? Porque ainda não entendemos o poder que nós temos e a autoridade que nós temos. Aleluia. Aleluia. Em Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o caminho está livre, o véu foi rasgado. Se posicione. Se posicione. Amém? Hebreus 4,16 diz, tenha ousadia, vai com ousadia. Diz assim, aproximemo-nos livremente, com ousadia, do lugar onde a graça está entronizada. Aqui é a Bíblia de pastor. Onde a graça está entronizada, para receber o beijo da misericórdia e descobrir a graça que necessitamos urgentemente para nos fortalecer em nossa fraqueza. Está fraco? Vai para a presença. Muitos, quando estão passando por algum problema, em alguma adversidade, está fugindo de Deus. Pega o celular, né, para esquecer. Mas o que é que a Bíblia diz? Vai para o trono da graça. É lá que está a provisão, a tua provisão, a tua cura, a tua paz, a tua alegria. Eu duvido você sair da presença de Deus triste. Eu duvido você chegar, você estar doente e sair da presença de Deus sem ser curado. Se você crê, se posicione. Mas Deus nos chamou não só para orar por nós. Amém? Vamos abrir lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 e 43. Na minha Bíblia diz assim, como viviam os novos cristãos. A gente precisa aprender com eles, viu? Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga, eu preciso perseverar. Não só vir no culto. Diga, não só vindo para o culto. Faz parte. Não perca os cultos. Amém? Mas venha também orar. Venha não só ouvir a palavra, isso que eles perseveravam na doutrina. Persevera ouvindo a palavra, porque aqui sai doutrina. Aqui sai palavra.
Mas você precisa se juntar com uma igreja para orar. Aleluia. E a Bíblia diz, e em cada alma havia temor. Talvez está faltando temor, amado. Talvez é o temor que está faltando em nós. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê, queridos? Eles oravam, eles tinham a cultura do reino, de permanecer juntos como corpo, orando. Deus está nos chamando para nos reunir em oração como corpo. Deus está levantando um exército de homens e mulheres que não se intimida diante das circunstâncias, que não se intimida diante dos problemas, que não se intimida diante das adversidades, diante da falta, mas que estão prontos para se levantar com ousadia e com poder, juntos. O apóstolo Paulo, ele faz a alusão da armadura de Deus de um exército. Aleluia. Um exército. Deus me revelou numa das orações do COVE que o diabo estava tentando trazer intimidação e medo para a igreja. E nós intercedemos por isso. Claudinha também intercedeu por isso. Porque ela percebeu também. Mas Deus está querendo nos levantar, queridos, um exército. E aquele que você vai ver a diferença na vida daqueles que estão participando do COVE, viu? Você vai ver o crescimento da vida daquelas pessoas que vão estar fiéis, participando da oração do COVE, participando dos atalaias. Você vai perceber a diferença. Aleluia. A oração tem poder, queridos. E quando é a oração da igreja, ela tem junto tem mais poder ainda. Oh, aleluia. Há que haver perseverança. Diga perseverança. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Agora eu vou entrar na administração. Como o tema ou o slogan, missões começa e permanece em oração, Deus me deu um tema para essa mensagem. É a importância da oração. E eu queria que você abrisse rapidamente lá em Atos, capítulo 13. Vamos ler de 1 a 4. Atos 13. Aleluia. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Diga, profetas e mestres. Ou seja, ministros, porque ainda não havia sido levantado pastores naquela época. Aí diz assim, Barnabé, porque o nome de Barnabé está primeiro, que Barnabé já era um ministro. E ele foi quem apresentou Paulo aos judeus. Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Por que o nome de Paulo aí é Saulo? Porque Saulo é o nome judeu de Paulo. Deus não mudou o nome de Paulo, tá bem? Paulo era o nome que era dado pelos romanos. Ele tinha os dois nomes, Saulo e Paulo. Vamos continuar. 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, como era que eles estavam servindo ao Senhor, queridos? Eles estavam orando, louvando e adorando ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, depois da oração, depois da oração,
Por que o Espírito Santo se manifestou? Por que o Espírito Santo falou? Porque eles estavam em oração, oração coletiva. Ministros estavam orando ali. Amém? Barnabé, Saulo, separa-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Você entende a importância da oração? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então estava ali o quê? Os líderes orando, jejuando, tomando tempo ministrando ao Senhor. Muitas vezes a gente está tão assim quieto que a gente não quer tomar tempo na presença do Senhor, a gente não quer orar, a gente não quer vir para a igreja orar junto. Mas nós precisamos, queridos, matar a carne. Amém? Subjugar a carne. Aleluia. E de repente algo aconteceu. Os discípulos, quando Jesus disse, fica da cidade até que sejais revestido do poder, eles estavam ali orando, se preparando. E a Bíblia diz que eles foram para Jerusalém e começaram a orar. Eles estavam ali orando, eles não estavam à toa, não. Eles estavam com propósito. E a nossa oração tem que ter propósito. Tem que ser intencional. Quando você orar, venha com intenção. Intencional, se junte com a visão. Seja intenso na oração. Aleluia. 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 Vocês estão aqui ainda? Amém. Vamos continuar. Acho que eu só li. Vamos continuar lá com Atos 13. Atos 13, versículo 3. E então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Diga, quem envia, quem chama, é Deus. Os homens apenas obedecem. Faz a parte deles, que é impor as mãos, enviar. Amém? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, desse princípio aí, porque estamos falando do chamado, principalmente do apóstolo Paulo, ou Saulo, começou em oração. Amém? Aleluia. Diga, missões começa e permanece em oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo começou com oração. Né? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu, veio, lá em Atos capítulo 2, não vamos abrir lá porque não temos tempo. Né? A Bíblia diz que, de repente, veio do céu, um vento impetuoso encheu toda a casa. Por quê? Eles se prepararam em oração. Eles estavam orando. E quando nós estivermos orando aqui, queridos, vamos ver os de repente de Deus. Quem quer ver os de repente de Deus? Aleluia. Coisas vão mudar, acontecer como igreja, como corpo, mas também na tua vida pessoal. Porque você está ministrando ao Senhor, você está fazendo a obra do Senhor, porque fazer a obra do Senhor não é só servir naturalmente como o diaconato ou ensinar as crianças. Orar também é ministrar ao Senhor, é servir ao Senhor. A Bíblia diz que eles estavam servindo. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Diga, oração faz parte da cultura do reino. Aleluia. Aleluia. Então, voltando para o missionário, que a palavra apóstolo significa enviado ou missionário, né? Nem todo missionário é apóstolo, mas todo apóstolo é missionário. Amém? Aleluia. E nós vemos que tudo começou com oração e através das orações, igrejas foram se abrindo, né? Abriram igrejas, visitaram vários lugares, e se você ler o livro de Atos, você vai saber de toda a história até o final. Amém? E para continuar aqui, abra em 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2, por favor. 2 Tessalonicenses 3, diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Ou seja, missões começa com oração e ela permanece em oração. Seu chamado, mesmo que você não seja um missionário para ir para outro país, começa com oração e se sustenta com oração. Amém? Aleluia. Então ele diz, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Por quê, queridos? Temos que orar, porque tem lugares que é difícil se pregar a palavra. Tem lugares que missionários é proibido de entrar, que é proibido até Bíblia. E mesmo aqui, que não tem nenhuma dificuldade, né, nós precisamos continuar orando também. Porque, mesmo que não tenha homens, né, usados por Satanás, o inimigo sempre vai querer nos tirar do propósito de Deus, colocando alguma coisa para nos distrair. Amém? E a oração vai nos livrar da distração e das ciladas do diabo. A Bíblia diz, não deis lugar. Como é que eu não dou lugar ao diabo, queridos? Permanecendo firme na fé, permanecendo firme na palavra, permanecendo firme na oração. Aleluia, me posicionando como igreja, como corpo, como autoridade. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Diga, nada me causará dano. Colossenses, continuando aqui, Colossenses 4, 2, 3 e 4. Colossenses 4, 2, 3 e 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ou seja, nós precisamos perseverar. Diga, eu preciso perseverar em oração. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ou seja, Paulo ele não pedia oração porque ele era tímido, ou porque ele não tinha ousadia e intrepidez. Ele pedia oração para que as portas da palavra, lugares, portas abertas, para que o evangelho chegasse àqueles lugares. E você acha que hoje é diferente? Tu acha que o diabo mudou? O diabo ainda é diabo. Ele ainda continua querendo atrapalhar o plano de Deus. Tentou matar Jesus, matou João Batista através dos Herodes da vida, do pai, do avô, do neto, e assim, né? Nós precisamos permanecer firmes, amém?
a fim de falarmos o mistério de Cristo. Então, ore por você, ore por sua família, mas também ore por aqueles que estão pregando a palavra. Amém. Aleluia. 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 Diga, eu vou orar a partir de hoje, não só por mim, mas eu vou orar também por aqueles homens e mulheres que Deus tem levantado no ministério, para que portas do Evangelho sejam abertas e que não haja nenhum impedimento para que a palavra de Deus se propague. Aleluia, aleluia. Você acabou de se comprometer. Você acabou de se comprometer com Deus. E você vai ser cobrado. Mas não é por Deus, não é por você mesmo. Pelo seu espírito. Aleluia. 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 Todo espírito de intimidação e de medo, eu declaro caído por terra nesta igreja. Tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a sua vida, para te impedir de você cumprir o propósito de Deus. Não só de estar aqui, muitos estão aqui servindo, mas o coração não está. Eita, meu Deus. Sou eu que estou falando não, viu? Saiu. Aleluia. 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 Diga, eu preciso orar. Diga, a igreja precisa se levantar em oração. Vamos lá para Atos, capítulo 12, versículo 5. Atos 12, 5. Em Atos 3, a Bíblia diz que Pedro e João, eles curaram, né, pelo poder do Espírito Santo, na porta de uma igreja, um coxo. E por conta dessa cura, os religiosos ciumentos prenderam os dois. Depois soltaram, dizendo, olha, vocês estão proibidos de falar nesse nome. Nós não vamos abrir lá, você pode ler na sua casa. Mas o que aconteceu? Diz que a igreja se levantou. Eles já eram homens de oração, o ministro precisa orar, eles já oram. Mas a igreja precisa orar pelos ministros, pelos missionários. E eles ficaram indignados e disseram, olha, Senhor, as suas ameaças. Mas dá aos teus filhos mais ousadia, eu estou parafraseando, e intrepidez para que preguem a tua palavra. Enquanto tu estendes a tua mão para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. E aqui acontece que, no caso, Pedro, ele foi preso, né? O Herodes da vida lá, né, já tinha morto a Tiago, a espada. Eu creio que se a oração, eles não tinham ainda atentado para esse mover de oração, né? Eu acho que ele não teria morrido logo tão cedo, que ainda era um homem de Deus que pregava o Evangelho, né? Mas o que aconteceu aqui? Em Atos 12, 5 diz assim:
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Diga, oração incessante. Diga, missões começa com oração e permanece. Quando Herodes estava para apresentá-lo, ou seja, ele viu que ele ganhou a simpatia dos judeus, porque matou o Tiago, e eles queriam fazer a mesma coisa com Pedro. Pedro já estava ali para ser decapitado. Mas a igreja se levantou em oração. Diga, a igreja se levantou em oração. Diz assim, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, diga, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava o cárcere, ou seja, estava todo guardado ali, ele não tinha como naturalmente escapar. Diga, naturalmente Pedro não podia escapar. Somente através de oração. Diga, a oração move Deus. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Quando a igreja ora, o céu se move. Repita comigo, quando a igreja ora, os céus se movem. E disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Ou seja, tem coisas que eu tenho que fazer. O anjo não vestiu Pedro, o anjo não levantou Pedro, mas ele deu uma ordem para Pedro se levantar. Aleluia. Aleluia. Então, saindo, o seguiam, não sabendo que era real, ou seja, ele pensava que era um sonho, estava tendo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e a toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, que é o que escreveu o livro de Marcos, o primo de Barnabé, onde muitas pessoas estavam congregadas orando. Vou parar por aqui. Se quer saber o resto da história, leia. Amém. Eu queria chamar o grupo de louvor, por favor. Aleluia. Esse tempo é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. 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 Chorarabahaxe que teria badaralabassuri amanaralabase. Eu queria ler aqui, nem ia ler, mas como o Senhor me colocou no coração, eu vou ler aqui em Atos 16, 25. Atos 16, 25. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, né? Paulo era um homem de oração, você crê?
Silas também. A Bíblia diz que eles estavam orando. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. Diga: a oração liberta prisioneiros. De repente, diga: de repente. Querido, você não sabe o que você está perdendo, não vindo para os cultos de oração, não vindo para o COV. A gente vai ver os de repente de Deus. Começou agora. E eu profetizo que essa igreja ela vai manifestar o poder, a graça, o favor de Deus e vai cumprir o propósito para o qual ela foi chamada. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro ele foi anestesiado. Ele acordou atordoado, sem saber o que tinha acontecido, pensando que os presos tinham fugido. Diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, tentou, queria suicidar-se, mas Paulo bradou: ei, não faz isso, estamos todos aqui. Havia um propósito. O carcereiro, toda a sua família foi salva. A oração do justo pode muito. Vamos ficar de pé. Diga: oração liberta. Aleluia. Quem quer ver sinais, prodígios, maravilhas? Quem quer ver esse lugar tremendo aqui? Aleluia. Deus colocou no nosso coração para nós levantarmos um clamor pelos missionários. Eu sei que o pastor já pediu para a gente orar pelas nações, mas a gente vai orar, levantar um clamor, principalmente pelos missionários. Não só dos missionários Verbo da Vida, por isso que você não vai. Eu penso que você não deve orar em português. Você vai levantar as suas mãos, você vai se render ao Espírito Santo. E deixar que Ele lhe conduza à oração certa.